a mensagem da cruz. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Acione o sininho e dê o seu like. Assista o vídeo até o final. Penso que muitos nunca tiveram um estudo da forma que estarei abordando e expondo nesse vídeo. Tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ama ler a palavra de Deus e quer melhorar o entendimento ao ler o livro do Apocalipse, fica comigo até o final desse vídeo, pois o Senhor Jesus tem muito para falar com você. Ao final, peço que você faça o seu comentário sobre o vídeo, pois o seu comentário é muito importante para nós. O título do vídeo é Apocalipse, como ler e entender. Essa é a parte 1. Peço que você tenha caneta, papel, para que você possa fazer as suas anotações. Talvez você não saiba, mas o livro de Apocalipse tem algumas situações que dificultam você entendê-lo. Em alguns determinados momentos da leitura do livro, nós temos a impressão de que tudo se mistura e, por fim, muitas vezes cansamos e não entendemos as passagens que estão contidas no livro do Apocalipse. Nesse vídeo nós vamos melhorar isso, mapeando de forma correta as passagens contidas no livro de Apocalipse, e certamente nós vamos passar a ter prazer em ler e entender esse maravilhoso livro. A primeira coisa que você precisa saber para estudar o livro de Apocalipse é dividir ele. Nós temos que dividir ele em 3 fases. E é isso mesmo que você ouviu. Ao estudar o livro de Apocalipse, você precisa dividir ele em 3 fases. A primeira fase, ou o primeiro momento, nós vamos entender que são os acontecimentos que estão ali relatados até o retorno do Senhor Jesus Cristo em glória. Essa fase vai do capítulo 1 ao capítulo 19 do livro de Apocalipse. Peço que você guarde isso, pois é sobre essa fase que eu estarei abordando com maior ênfase nesse vídeo. Já a segunda e a terceira fase se dará após o retorno do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a segunda e a terceira fase se dará após a volta do Senhor Jesus Cristo em glória, onde os mortos irão ressuscitar e os que estiverem vivos terão os corpos transformados em glória. Assim, podemos entender que a segunda fase corresponde ao milênio e está contido no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Inclusive, eu lembro a vocês que tenho 2 vídeos no canal onde eu explico como será essa época, como será a convivência dos salvos glorificados com os salvos não glorificados. Se você ainda não assistiu esses 2 vídeos, vai lá e assista, pois é de suma importância para o seu aprendizado na palavra do Senhor Jesus Cristo e mostra de forma clara esta segunda fase que está contido no capítulo 20 do livro do Apocalipse. E seguindo, a terceira fase é o novo céu e a nova terra que serão implementados pelo Senhor Jesus Cristo e estão contidos no capítulo 21 e no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então, já te advirto que sem você entender isso, ou seja, sem você entender as fases que o livro de Apocalipse é dividido, e as fases são 3, fica difícil de você entender o livro do Apocalipse. Então você precisa ler, entender e saber distinguir essas 3 fases contidas no livro do Apocalipse, para que você possa entender ou melhorar o seu entendimento quanto à leitura do livro do Apocalipse. Peço que você preste bastante atenção e, caso precise, assista esse vídeo várias vezes para que você possa entender completamente. Então vamos lá, recapitulando. A primeira fase ou o primeiro momento são os acontecimentos relatados no livro de Apocalipse que informam o que acontecerá com a humanidade até o retorno
do nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Então você precisa entender que nessa primeira fase está anunciando os acontecimentos que irão ocorrer com a abertura dos selos, com os toques das trombetas e com o derramamento das taças. E essa primeira fase se dará antes do Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Portanto, ela compreende do capítulo 1 ao capítulo 19 do livro do Apocalipse. Já a segunda e a terceira fase se dará após o retorno do Senhor Jesus Cristo em glória. Então eu peço que você guarde bem isso para que você tenha parâmetros ao ler o livro do Apocalipse. Nós iremos começar a estudar a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Lembrando a vocês que o objetivo aqui é fazer um mapeamento para que facilite o seu estudo no livro do Apocalipse. Nós vamos, já dividimos em 3 fases e é através dessas 3 fases que nós iremos fazer as conexões entre os capítulos e assim entender com mais facilidade o livro do Apocalipse. Após a abertura do primeiro selo, que está lá no Apocalipse capítulo 6, do versos 2 em diante, a primeira coisa que você precisa aprender e entender que a partir desse momento, a partir da abertura do primeiro selo, o mundo em que vivemos entrará numa nova etapa, a qual podemos chamá-las da última etapa do reino humano maligno, ou seja, é a última etapa que o mal irá agir como vemos nos dias de hoje. Essa última etapa terá uma duração de 7 anos e esse reinado terreno que nós conhecemos hoje, humano com tendência maligno, ele será regido pelo anticristo durante o período de 7 anos. Assim, quando a humanidade entrar e passar a viver o descrito no capítulo 6 do livro de Apocalipse, que é o momento em que o Senhor Jesus abre o primeiro selo, aqui eu lembro a vocês que no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que quem abre os selos é o Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 5 de Apocalipse vai dizer que só o Senhor Jesus é digno de abrir os selos. Portanto, peço que você não esqueça de ler o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Voltemos. Ao lermos Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, o qual ali surge o cavalo branco, e sobre esse cavalo branco surge o anticristo que irá reger ou reinar, como você queira colocar, pelo período dos últimos 7 anos. Fundamental que você entenda que a partir da abertura do primeiro selo, nós entraremos, como eu disse, na fase final de governos ímpios, ou seja, será o último governo humano tendencioso, maligno, e terá uma duração de 7 anos. Você precisa saber também que esses últimos 7 anos, eles serão divididos em 2 tempos, com a duração de 3 anos e meio cada tempo. Então você precisa ter conhecimento disso. E que dentro da Bíblia, o termo 3 anos e meio também pode ser entendido ou encontrado como sendo tempo, tempos e metade de um tempo. E que pode também ser entendido e encontrado dentro da palavra de Deus como sendo 42 meses ou 1260 dias. Assim, quando você lê na palavra de Deus 3 anos e meio ou o termo tempo, tempos e metade de um tempo, ou o termo 42 meses, ou o termo 1260 dias, todas essas passagens estão relacionadas como sendo a metade dos últimos 7 anos finais. Assim, tais termos fazem referência à divisão dos 7 anos finais, como eu já disse. É bom que você guarde isso. Terminado essas considerações, vamos continuar a entender as fases
e compreender o livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 6, versos 2, eu já disse que restam apenas 7 anos e esses 7 anos serão divididos em 2 tempos de 3 anos e meio cada. Lembrando que aberto o primeiro selo é um tempo sem volta, ou seja, quando Jesus abriu o primeiro selo, dentro de 7 anos para frente, Jesus volta. E isso é incontestável dentro da Bíblia. Então, é a última permissão dada por Deus ao maligno e esse tempo durará 7 anos após a abertura do primeiro selo. Amém? E no final desses 7 anos, o Senhor Jesus volta em glória para buscar a sua igreja. Desse modo, aberto o primeiro selo, entramos no primeiro período dos 3 anos e meio, que é a tribulação. Veja que eu falo tribulação. Os primeiros 3 anos e meio ocorrerá a tribulação. Isso é muito importante você saber diferenciar, pois a grande tribulação, ela irá ocorrer nos 3 anos e meio finais. Agora nós vamos entender melhor. Aberto o primeiro selo, inicia-se a contagem de 7 anos, que são os 7 anos finais de governo maligno sobre a face da terra. Eu disse que esses 7 anos serão divididos em 2 períodos de 3 anos e meio cada, sendo os primeiros 3 anos e meio a tribulação e os 3 anos e meio finais, para complementar os 7 anos, será a grande tribulação. Então é muito importante você entender isso e saber diferenciar tribulação de grande tribulação. Pois agora eu vou fazer um puxadinho aqui para nós entendermos isso, para que você possa aprender a diferenciar o período da tribulação do período da grande tribulação. Então é necessário que você entenda ambos os períodos. A igreja, que é você, eu, quem estiver vivo nesta época, estará sobre a face da terra. Assim, a igreja, nós, os que estivermos vivos, iremos passar pela tribulação e pela grande tribulação. Isso é claro dentro da Bíblia. Ou seja, não haverá arrebatamento secreto, não haverá arrebatamento antes de terminar a grande tribulação. Os que eles dizem por aí é falso, é mentira. O único arrebatamento que acontecerá é quando o Senhor Jesus Cristo voltar após os 7 anos que terminam a grande tribulação, onde Jesus vai voltar em glória e a igreja vai receber um corpo de glória e será arrebatada aos céus com o Senhor Jesus. Isso no final dos 7 anos da tribulação e grande tribulação. Portanto, a igreja estará na terra durante os 7 anos e a igreja viverá e passará pela tribulação e pela grande tribulação na sua totalidade. Porém, com a seguinte diferença que eu estarei abordando agora. Então, a igreja vai estar os 7 anos sobre a face da terra, mas tem uma diferença que eu estarei abordando agora e quero que você preste bastante atenção para entender. Na grande tribulação, a igreja estará na terra, mas guardada, ou seja, 100% protegida pelo Senhor Jesus, e nós vamos entender isso agora. Nos primeiros 3 anos e meio, que é a tribulação, haverá irmãos que irão ser entregues à morte por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Será um tempo de grande dificuldade, porém de grandes obras que o Senhor Jesus vai fazer através da pregação do Evangelho. E será um tempo de grande perseguição e afronta aos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que estarão sobre a face da terra. Isso na tribulação.
Já na grande tribulação não haverá isso, porque na grande tribulação a igreja estará guardada, não é arrebatada. A igreja estará guardada, a igreja estará no deserto no período da grande tribulação. Isso ocorrerá da seguinte forma: Jesus irá conduzir a igreja, os fiéis, a um lugar longe da vista da serpente, a um lugar longe da vista do anticristo durante o período da grande tribulação. Esse será um período em que o Senhor Jesus irá guardar a sua igreja. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, e em Apocalipse capítulo 12, que vai expor tudo isso que eu acabei de falar. Que o Senhor vai levar a igreja para o deserto e vai guardar a igreja da vista da serpente. Então, desse modo, para onde a igreja será levada, guardada, ou seja, no período da grande tribulação, a igreja vai estar sobre a face da terra, a igreja irá ver os demais selos serem abertos, a igreja irá ver as trombetas serem tocadas, a igreja irá ver as taças sendo derramadas, estaremos vendo todos os acontecimentos em que o Senhor estará derramando a ira dele sobre os ímpios, e será um momento em que a igreja irá testemunhar a eliminação de todos que receberam o sinal da besta. Assim, nós veremos o fim de todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Então a igreja vai ser testemunha, ela vai ver a ira de Deus sendo derramada sobre essas pessoas, que isso vai acontecer na grande tribulação. Mas nós seremos guardados da vista do mal, nós seremos guardados da vista da serpente, porém nesse período nós ainda estaremos carnais sobre a face da terra e protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante saber e você entender e diferenciar a tribulação e a grande tribulação. O que vai acontecer na tribulação e o que ocorrerá na grande tribulação com a igreja de Deus sobre a face da terra. Portanto, guarde isso. Não esqueçam disso que eu abordei. Vamos seguir. Aberto o primeiro selo, nós entramos no primeiro período dos 3 anos e meio, que é a tribulação, como eu já expliquei. Então, aqui você precisa já conectar Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que vai dizer sobre a abertura do primeiro selo. Você já precisa conectar com Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Nesse vídeo, não entrarei em grandes detalhes sobre as duas testemunhas. Vou falar um pouco, mas não vou abordar profundamente. Mas, ao estudar Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que é a abertura do primeiro selo, você já precisa conectar com Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, lá está relatando o aparecimento das duas testemunhas que irão anunciar o Evangelho e pregar a palavra de Deus, fazendo inúmeros milagres para que as pessoas aceitem o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, abriu o primeiro selo, vai aparecer o cavalo branco, vai aparecer o anticristo. Nesse momento também aparece as duas testemunhas descritas no livro de Apocalipse capítulo 11 do versículo 6. Isso se dará concomitantemente, ou seja, se dará ao mesmo tempo. É bom que você aprenda e saiba disso. Assim, abre o primeiro selo e o anticristo aparece. Nesse mesmo momento, Jesus também levanta as duas testemunhas que irão profetizar durante 3 anos e meio da tribulação. Olha que coisa maravilhosa. Aqui eu vou fazer um puxadinho com uma pergunta. Por que as duas
testemunhas só irão profetizar durante os 3 anos e meio que é a tribulação, os primeiros 3 anos e meio que é a tribulação? A resposta é que os outros 3 anos e meio vai se iniciar a grande tribulação e essas 2 testemunhas estarão mortas caladas. Ou seja, os que não foram mortos profetizando nesse período de 3 anos e meio irão ser levados para o deserto. Jesus irá levar aqueles que não morreram profetizando e anunciando a palavra de Deus. Jesus irá levar eles para o deserto e irá guardar eles durante os 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Então eu espero que você tenha entendido a diferenciar tribulação e grande tribulação. E em todos esses períodos, a igreja vai estar sobre a face da terra. Agora eu chamo a sua atenção para o que eu irei falar, pois é interessante como a própria palavra de Deus, ela vai tirando a cortina, ela vai abrindo a cortina para que nós possamos entender a palavra de Deus. Assim, se você não percebeu, eu te alerto que pelas informações que eu já trouxe anteriormente, nós já conseguimos ver, a gente já tem a possibilidade de ver e de entender que as 2 testemunhas, elas são judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, representados por Moisés, e nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, são judeus convertidos e os gentios convertidos também ao Senhor Jesus Cristo. Judeus convertidos representados na figura de Moisés e gentios convertidos representados na figura de Elias. Se vocês não sabiam, vocês passam a saber que as 2 testemunhas do livro de Apocalipse, capítulo 11, são os judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo e os gentios que se convertem ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Assim, queridos, as 2 testemunhas, elas não serão 2 homens literais, 2 pessoas, 2 homens literais, como aparentam ser, né? Se fizermos uma leitura rápida e sem conexão de texto, nós vamos pensar que são 2 homens literais, mas não são. São judeus convertidos e gentios convertidos. Apesar de eu não me aprofundar sobre esse tema aqui, vocês já ficam sabendo que as 2 testemunhas são judeus e gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que receberão poder do Senhor Jesus Cristo para fazer obras maravilhosas na tribulação. Veja, tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio após a abertura do primeiro selo. Então, as maravilhas que Moisés e Elias fizeram, judeus convertidos e nós, gentios convertidos, faremos no período da tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos finais. Então, a porção do Senhor Jesus Cristo sobre os seus será ao ponto de fazer obras maiores do que as obras que Moisés e Elias fizeram. Assim, querido, no período da tribulação estará sobre a igreja, ou seja, sobre nós, porção inimaginável que o Senhor Jesus derramará sobre a igreja de Deus, amém? Então precisamos conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus para que o Senhor Jesus venha nos usar na presença dele, que nós venhamos verdadeiramente nos converter ao Senhor Jesus Cristo. Peço que vocês guardem bem isso. Agora nós vamos voltar ao tema proposto, que é fazer um mapeamento para facilitar o entendimento ao lermos o livro de Apocalipse. Portanto, ao ler
Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que é referente ao primeiro selo, você automaticamente deve conectar ao que está em Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que expõe a manifestação das duas testemunhas. Seguindo, com a abertura do primeiro selo, você já precisa conectar também a sua leitura ao Apocalipse capítulo 13, pois tanto a besta do mar quanto a besta da terra já estarão formadas, ou seja, quando o Senhor Jesus abrir o primeiro selo, tanto a besta do mar, que é os 10 chifres, as 10 nações, quanto a besta da terra, que é o anticristo, estarão formados, preparados para agir e governar durante os 7 anos. Toda a estrutura estará montada para eles governarem e marcarem os incrédulos, fazer tudo que está ali. Tudo isso estará pronto para que eles possam usar e entrem definitivamente em cena nos 7 anos finais. Assim, esses 2 personagens do Apocalipse capítulo 3, a besta do mar e a besta da terra, pelo contexto que eu estou passando, eles estarão totalmente reconhecíveis pela humanidade. Toda a humanidade já vai saber identificar os 10 reinos, os 10 chifres e a besta da terra, que é o anticristo. Quando também na abertura do primeiro selo, você também precisa conectar com o Apocalipse capítulo 17. Vamos recapitular. Aberto o primeiro selo, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, você vai conectar ao seu estudo Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Por quê? Porque o anticristo e as testemunhas, eles vão aparecer, vão estar no mesmo momento. As duas testemunhas falando da salvação do Senhor Jesus Cristo e o anticristo querendo levar as pessoas para o inferno. Então, as testemunhas anunciarão a salvação do Senhor Jesus Cristo durante esse período de 3 anos e meio e, terminando os 3 anos e meio, serão mortas, ou seja, serão levadas pelo Senhor Jesus Cristo para o deserto, onde irá se iniciar a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio final. Nesse momento também, como eu disse, você vai conectar esse primeiro selo ao Apocalipse capítulo 13, que se refere à besta do mar e à besta da terra, que estarão totalmente reconhecíveis à humanidade. E também você vai conectar com o Apocalipse capítulo 17, que eu não vou mencionar agora, mas que é a respeito a formação do império do anticristo. Desse modo, eu peço que você se atente para o objetivo do vídeo, que é facilitar a interpretação ao lermos o livro do Apocalipse. Nesse vídeo, eu expliquei que você precisa dividir o livro de Apocalipse em 3 fases, sendo a primeira fase, você vai ler do Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 19, a segunda fase, o capítulo 20 do livro de Apocalipse, e a terceira fase, o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Entramos no primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, e as conexões que devem ser feitas a esse primeiro selo. Espero que você tenha compreendido. Assista quantas vezes forem necessárias para você entender. E no próximo vídeo nós iremos abordar as conexões que você precisa fazer nos demais selos. Hoje nós abordamos somente as conexões do primeiro selo. Nós ficamos por aqui. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, deixe o seu comentário sobre o vídeo
Isso é muito importante. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu amo a mensagem da cruz.